Olá, aqui é o Thiago, professor de Educação Física, e hoje vamos conversar sobre a dança. Provavelmente a dança é uma das manifestações da cultura corporal mais antiga da humanidade. Há indícios de que essa manifestação da cultura corporal está presente em nossa sociedade desde a pré-história, o que é comprovado através de artes rupestres em cavernas. A dança ela pode ser praticada, realizada de várias maneiras, com música, sem música, com ritmo, sem ritmo, pode ser coreografado livre, sozinho, em dupla ou em grupo. Então tem várias maneiras de se dançar, tá? Outra coisa que a dança me proporciona é transmitir sentimentos. Então, uma dança, através do corpo, a pessoa consegue expressar alegria, tristeza, raiva, luta, desespero, amor, todo e qualquer sentimento humano é possível de se expressar através da dança. Todo e qualquer movimento humano que você possa imaginar, a dança é capaz de representar. A dança já foi utilizada para celebrar colheitas, trocas de estações, ela é diferentes rituais de diferentes povos se utilizou da dança para essas situações, tá? Então você vai ver as danças voltadas para a questão religiosa, é, agradecendo aos deuses, solicitando aos deuses determinada uma boa colheita, por exemplo, ou agradecendo aquela colheita. Civilizações antigas, como o Egito, a Mesopotâmia, a Índia e o Japão, fizeram muitas desses rituais se utilizando das danças para fazer celebrações ou agradecimento aos deuses. Porém, a dança teve um triste capítulo que foi na Idade Média. Na Idade Média, por influência da Igreja, ela censura a manifestação da cultura corporal dança, considerando algo profano. E a partir desse momento, a dança passa a ser proibida na Idade Média. Lógico que proibir o movimento do corpo é muito difícil e essa dança permaneceu existente, mas de forma ilegal, muito praticada por camponeses afastados dos olhos da igreja. Alguns castelos faziam alguns tipos de celebração, então, mas sempre escondido da igreja, porque quem se utilizava do corpo para dançar era considerado algo profano, né? Então as pessoas acabavam se escondendo. Quem dançava, das pessoas que dançavam, acabavam fazendo isso de uma maneira mais oculta, escondida. Para superar a Idade Média, a dança se fortaleceu na Renascença, entre o século XVI e século XVII. Nesta fase, a dança passa a ser formalizada, estudada, se criam manuais de movimentos, surgem professores especializados na dança, e esse movimento passa a ser voltado para as classes sociais altas, muito especificamente a nobreza da época. Então, os movimentos de dança eles se associam à aristocracia da época, aos reis, aos poderosos da época. Esse movimento ele tem início na Itália e na França, especialmente na França, e a partir desse movimento de formalização da dança, de estruturação da dança, de sistematizar os movimentos, a dança surge o balé. A dança dá vida ao balé que a gente conhece hoje. Nessa época é o balé clássico. O balé se torna uma arte restrita à aristocracia da época, né, aos reis, às rainhas, aos nobres que estavam dentro dos castelos. Ele passa a ganhar coreografia, dramatização, figurinos,
músicas cada vez mais bem elaboradas. Nesta época, o espetáculo de balé passa a contar histórias que consagravam figuras da nobreza. Um destaque nesta época é o monarca absolutista Luís XIV. Ele deixa que sua história seja contada na forma de se tornar mais popular através de espetáculos de balé. No final do século XVIII, na Áustria e no Império Alemão, surge um tipo de dança que hoje conhecemos como valsa, que acaba escandalizando a sociedade nobre da época, porque essa dança era feita em duplas e não mais individualmente. Este estilo de dança, que conhecemos hoje como valsa, ele acaba sendo uma grande influência para o estilo de dança portuguesa e, consequentemente, este estilo de dança influencia as danças praticadas aqui no Brasil. No romantismo, no século XIX, o balé continua sendo associado à elite, porém ele sai dos castelos e se torna mais popular na sociedade. Uma dança elitista, mas que não estava mais associado simplesmente, exclusivamente aos nobres dos castelos. Tá? Então, nessa fase, na Rússia, se destaca duas peças que são conhecidas até hoje como o Lago do Cisne e o Quebra-Nozes. Esses dois espetáculos, existem filmes atuais sobre, existe ainda representações musicais sobre e recentes a essas duas peças, tá? Então é um momento importante aí da história e faz com que o balé se torne mais popular, e a dança mais popular. No final do século XIX, a América se influencia por esse estilo de dança europeu, mas se adapta, ressignifica, se modifica pra, de acordo à realidade da América e cria estilos diferentes a partir do que vinha da Europa. Por exemplo, o tango, né, na Argentina, e o samba, o tango na Argentina e Uruguai, e o samba presente no Brasil. No século XX, o balé clássico segue existindo, porém ele cria-se uma nova variação, que é o balé contemporâneo. O balé contemporâneo, ele deixa de usar as roupas, os figurinos clássicos do balé, deixa as sapatilhas de lado e se utiliza de outros tipos de figurinos mais próximos da realidade das pessoas. Esse balé se alimenta da industrialização, dos centros urbanos, das grandes capitais e colocam dentro dessas apresentações elementos do que a sociedade vivia no século XX, que é a questão do crescimento urbano e da industrialização. Então, é comum ver cidades nos espetáculos, prédios, além dos movimentos. O movimento no contemporâneo deixa de ser elevado, num nível mais alto, e passa também a ser utilizado assim, para se movimentar, de acordo com o balé, no solo, intermediário e com saltos, como no balé clássico. Então, o balé contemporâneo ele está mais próximo da realidade das pessoas, né, onde a maioria das pessoas são do centro urbano e não mais voltado para a aristocracia, que era uma minoria no mundo, que representava uma minoria no mundo. A dança contemporânea no século XX, século XXI, ela se alimenta do que está acontecendo de mais moderno na sociedade, ela se utiliza de novas linguagens para se expressar, para expressar a manifestação da cultura corporal, elas
e também para se expressar melhor com o público. Então ela traz para o público uma forma mais teatral de se manifestar, ela se atenta a questões de igualdade de gênero e elas se utilizam de uma mescla entre vários outros estilos existentes de dança, como o hip hop, o jazz, os freestyles. É uma dança que não está associada a movimentos extremamente rígidos, né? Ela dá uma certa liberdade para as pessoas que estão praticando. É uma dança mas que proporciona maior liberdade de criação para os coreógrafos e para os dançarinos. A dança contemporânea se fortalece nos anos 70. Entre suas características, além da liberdade, ela se utiliza também de objetos do ambiente, ela se torna bastante criativa, ela pode se tornar muito surpreendente para quem assiste. Tá? Então, o balé moderno, as danças contemporâneas, não é bem um estilo de dança, né? É um conceito, é um pensamento que engloba nele ali vários modos e estilos de dança. Aí, dependendo da capacidade do artista, ele vai acumular várias experiências que ele tem e ele acaba introduzindo esses movimentos naquele estilo de dança que ele pretende, que ele está aplicando. Tá? Então, basicamente, isso é a dança moderna. A gente vai continuar falando sobre dança, espero que tenham gostado e que dancem. Dancem, quanto mais vocês dançarem, não se prendam a certos preconceitos que a sociedade impõe. Tá? A dança é para todo mundo, para homem, mulher, criança, adulto, velho. Nunca é tarde para aprender a dançar. Eu sou uma pessoa que tem uma certa dificuldade para a dança. E eu me sinto mal por isso, eu me sinto excluído por isso, eu sinto que eu não aproveito bem determinadas coisas, determinados eventos. E isso não é legal, não, como eu disse, não me faz bem. Então eu recomendo para todas as pessoas que não se deixe perder o momento de aprender a dançar. Dancem sem medo, estudem a dança, porque eu tenho certeza que vai fazer vocês, homens e mulheres, mais completos, meninos e meninas mais completos, mais participativo e mais feliz, que eu acho que é o maior objetivo da dança, principalmente nesse século, é felicidade. A dança ela é um momento para trazer felicidade para as pessoas e não se deixe, não se privem desta felicidade que a dança pode te proporcionar. Até mais, espero que tenham gostado e façam as atividades, porque ainda não acabou essa fase em que nós estamos vivendo e a fase desse canal aí voltado para as videoaulas. Obrigado.